Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Novo Papo ou Papo Novo, o novo podcast do programa do Novo PA. Eu sou o Paul Marcel, estou como assessor de marketing e hoje mediador desse bate-papo, onde a gente vai receber algumas feras para poder falar sobre um tema bastante relevante para a nossa sociedade. Recebo aqui também, enquanto convidado, Acilon Batista, ele que é arquiteto urbanista, entre diversas formações, vice-prefeito, candidato a vice-prefeito pelo Partido Novo. Recebo também aqui Ítalo Abate, nosso candidato a prefeito pelo Partido Novo, né? E também Fábio Osterman, ele que é bacharel em Direito pela Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Ciência Política e acabou de chegar da formação em Administração Pública por Harvard. Também foi deputado estadual pelo Rio Grande do Sul e hoje é secretário nacional de Assuntos Institucionais do Partido Novo. Sejam todos bem-vindos. Beleza? Obrigado, prazer estar aqui. Pessoal, o intuito desse bate-papo é fazer perguntas para que vocês debatam. Eu estou aqui meramente como um intermediador, para que vocês possam apresentar para o público do Novo diversos conceitos que são muito distantes da realidade dessas pessoas, mas que impactam diretamente em suas vidas. Então, sem muitas delongas, primeira pergunta básica para a gente começar esse bate-papo e ir soltando aos poucos. Empreendedorismo e política. Qual é a relação? Quem começa? Bora lá. Vou iniciar aqui para a gente poder dar, inclusive, franquear já a palavra para o nosso grande convidado, Fábio Osterman. Eu estava até falando para ele antes da gente iniciar aqui o nosso podcast, que eu já sou fã do trabalho dele desde antes da gente se conhecer, desde antes de eu ser do Novo, bem ali, 2019, 2020. O Assunto também já acompanha o trabalho do Fábio há muito tempo. E eu costumo dizer, especificamente, que, inclusive, já aproveitando aqui que a nossa mesa é uma mesa de acadêmicos, né, e a gente fala bem aqui para um público que está querendo uma mudança real, e a mudança real só vem com conhecimento. Tem um filósofo alemão que se chama Gadamer, que eu curto pra caramba, que escreveu um livro chamado Verdade e Método. E basicamente ele fica umas 600 páginas ali no livro para te dizer o seguinte: para você atingir toda a verdade, você tem um processo. E se esse processo se torna maior que o fim, nesse sentido a gente se torna improdutivo, nesse sentido a gente perde o propósito. E isso acontece em várias dimensões da vida, né? É quando é o aluno profissional que só estuda e não consegue arrematar resultado. É o profissional que não consegue se emancipar. É o pai e a mãe que deixaram de ser exemplo para os filhos. É o cônjuge que não consegue mais entregar amor para a sua relação matrimonial. Então é quando o processo ele se subverte, né? Eu costumo, numa visão subjetiva minha, pensar da seguinte forma, e por isso que a gente acabou se inserindo na política. Eu, o Acilon, e com certeza o Fábio também, por propósito. A gente só muda as coisas quando a gente tem uma preparação para conseguir produzir. Se isso não for direcionado por um propósito direto, talvez a gente se perca nesse processo. Mas, ao mesmo tempo, esse processo ele tem que estar muito bem discriminado, porque senão a gente não consegue entender para onde a gente quer chegar. Nesse movimento, eu costumo comparar empreendedorismo e política, porque eu acredito que os dois sejam processos, apesar de muita gente trabalhar como se fosse fim. Eu até falo isso porque agora, em sede de pré-campanha, muita gente tem me perguntado o que vocês vão fazer pelo empreendedorismo? E eu sempre volto com uma pergunta. Não, a pergunta é o que o empreendedorismo pode fazer por nós. Porque a máquina pública, ela meio que assenta um terreno para que o empreendedorismo se torne propício, possa ter um estilo de vida mais emancipado, com uma sensação de pertencimento maior, tenha um cenário de oportunidade, e a partir disso, a partir do empreendedorismo e da livre iniciativa, a gente consiga produzir resultado. Porque empreender nada mais é do que solucionar problema. Eu também enxergo a política dessa forma. Eu acredito que política seja um processo. Bacana. E tu, Acilon, o que tem para comentar depois do Fábio? Bom, realmente, assim, sem um espírito empreendedor fica muito difícil de resolver qualquer situação. Mas hoje, mesmo dentro do empreendedorismo, tem uma área que é voltada para a solução de problemas, que a gente chama de empreendedorismo de impacto social. Né? Acho que um dos maiores nomes dessa área hoje está assumindo o Bangladesh no meio da crise que está rolando lá, que é o Yunus. Perfeito. Então, e hoje nós já temos um movimento de empreendedorismo de impacto social, que é quase como se fosse uma reforma do capitalismo, mas sem deixar de ser o capitalismo, mas enxergando que nas pessoas, se não for bom para as pessoas, não tem como a gente manter esse sistema como ele está hoje, né? Então, assim, não estou criticando o capitalismo, tá? Eu estou colocando que o capitalismo, assim, o empreendedorismo,
ele tem sido usado para melhorar a vida das pessoas, nem que seja aquele empreendedorismo por necessidade, porque a gente fez uma cartografia social na Terra Firme e lá nós identificamos, acho que mais de 300 estabelecimentos voltados para comércio, entendeu? E assim, quando tu vais visitar um feirante, um empreendedor da periferia, tu vês que eles estão lá com... Muitas vezes eles começaram pela falta de emprego e agora eles estão empregando alguém. E qual é o problema da política? É que muitas vezes a política atrapalha essa pessoa de resolver aquele problema que ela está tentando, seja da subsistência, seja da geração de emprego ou mesmo de gerar riqueza ali, né? O comércio não gera riqueza, mas tem muita gente ali que produz bolo, produz alimentos e tal. E a gente vê uma dinâmica que eu acho que a maior parte das pessoas não faz ideia, nem as próprias pessoas que convivem no próprio bairro fazem ideia de como a economia daquele local é dinâmica, ainda que em muitos aspectos seja informal, né? Porque a gente é levado para a informalidade muitas vezes também por causa da política. Então a gente tem essas coisas para debater da relação da política com o empreendedorismo, porque a política, ao invés de gerar um ecossistema que absorva o teu espírito empreendedor e impulsione, ela acaba fazendo o contrário, ela acaba te proibindo ou te vilanizando. Não é? Acho que isso aí é uma coisa. E tu, Fábio? Eu acho que é bem interessante esse tema, porque no Brasil a gente precisa encontrar de vez um caminho para ter um pacto de cooperação entre a política e o empreendedorismo, entendendo o papel e o local de cada um. Os empreendedores movem o mundo, seja no empreendedorismo for profit, né, buscando o lucro, seja no empreendedorismo social, ou mesmo até no empreendedorismo na política. E eu entendo que o Novo é, inclusive, um projeto de empreendedores na política, que viram uma oportunidade, uma necessidade de mudar o país por meio da política e alocaram recursos e vêm buscando, baseados em um propósito, construir esse partido político, que é um projeto de nação, um projeto de transformação do Brasil. Que é baseado justamente no entendimento de que os empreendedores movem o mundo, mas que a gente não pode ignorar a política. Eu vejo muita gente ainda, infelizmente, no Brasil, se esquivando de uma participação política mais efetiva, achando que vai ficar bem simplesmente ignorando a política ou se mantendo alheio ao que vem acontecendo. E me entendam bem, eu não sou daqueles que acham que todo mundo deveria se candidatar, que todo mundo precisa estar afiliado a um partido político, não. Mas todo mundo precisa estar ciente do desafio que a gente vive no Brasil, onde a gente tem um Estado com E maiúsculo, que se organiza por meio dos seus braços e dos seus 3 poderes, que interfere na atividade empreendedora e que impede que o ímpeto empreendedor do Brasil seja libertado e possa produzir tudo aquilo que ele poderia. Então, o empreendedor no Brasil, ele precisa se envolver na política de alguma maneira para que ele possa viver livremente e empreender livremente. E, por outro lado, a política precisa do empreendedorismo, porque é o empreendedorismo que carrega esse país nas costas, que é quem gera emprego, que é quem gera investimento, que é quem gera poupança, que dá espaço para novas inovações. E no Brasil, infelizmente, a gente tem muitos partidos e muitos políticos que acreditam que é viável se construir um país mais livre e mais próspero, se matando a galinha de ovos de ouro do país, que são os seus empreendedores. Apesar dos pesares, apesar de o Brasil ser um país que trata muito mal os seus empreendedores, o Brasil é um país de empreendedores. O brasileiro é um empreendedor nato, ele é um virador nato, ele se vira, porque nós fomos criados sob circunstâncias adversas, e aqui a gente consegue se virar, e quem consegue se virar no Brasil consegue se virar nos Estados Unidos, consegue se virar na Europa, consegue se virar no Japão, e por isso que a gente tem populações imensas de imigrantes. No Paraguai, que é um dos países que mais tem imigrantes brasileiros, e que hoje é a população mais rica do Paraguai, são imigrantes brasileiros. Ou seja, o brasileiro já foi forjado num terreno de adversidades e dificuldades, mas de oportunidades que moveram ele a buscar algo mais. E é isso que me pauta também em relação ao Brasil. Eu ando pelo Brasil inteiro, acabo de voltar inclusive do Amapá, onde eu estive ontem, estava no Tocantins 2 dias atrás, e eu vejo muito terreno desbravado nesse país. Muitos frutos acessíveis à mão, que basta a gente se organizar,
Basta a gente ter um Estado de Direito que garanta direitos de propriedade, que garanta respeito aos contratos, que garanta certeza da punição para quem infringir as leis e que tenhamos leis, claro, claras, objetivas e justas, que esse país vai para frente e vai permitir, claro, que os nossos empreendedores possam atingir a totalidade do seu potencial. Cara, muito bom os apontamentos de vocês, e me lembrou de um livro que eu li recente, A Riqueza na Base da Pirâmide, do C.K. Prahalad, que ele fala justamente, né, de exemplos, como no caso do Yunus, né, do fomento ao crédito para quem está na base da pirâmide. Perfeito. Fala também de liberdade, fala de vários pontos. E a próxima pergunta que eu lanço à mesa é possível ter uma sociedade mais livre e organizada quando a gente fala de liberdade de gestão? Como é que a gente pode trabalhar que o empreendedor possa empreender sendo livre, sabendo que existem as regras, sabendo que existem as leis, e ao mesmo tempo ser organizado? Ítalo, lança a bola para ti aí. Cara, eu acho muito necessário, na verdade, esse exercício de pensamento, porque as pessoas elas costumam achar que valores são abstratos, né? Mas valores, na verdade, são convertidos em ações. Então, quando tu trabalhas assim, o que é muito, muito coerente, o fato de tu achar que a liberdade pressupõe que uma individualidade vai se sobrepor à outra. Na realidade, o conceito de liberdade ele pressupõe responsabilidade acima de tudo. Então, quando eu me sinto necessariamente livre, eu também tenho percepção de que eu tenho que respeitar a liberdade alheia. Esse é o conceito maior de liberdade. Não querendo ser chato em nível de citação, mas a gente sempre traz a nossa formação assim como uma base, como uma referência, né? E há muitos anos atrás eu li um cara chamado Kant. E o Kant escreveu um livro chamado Metafísica dos Costumes, onde ele vai nos manifestar alguns conceitos valorativos, por isso metafísica dos costumes, e nos diz o seguinte, né, que liberdade, na verdade, é tu escolher aquilo que tu não quer. Liberdade, na verdade, é tu não seres escravo dos teus próprios desejos. Porque na medida que eu me aprisiono dentro daquilo que eu quero, ou dentro do meu ego, dentro do meu fetiche, fica difícil eu conviver. Isso em várias dimensões. E a política acaba sendo um nível extremo para isso. A convivência social ela é um ambiente naturalmente de divergências. Né? A divergência ela remonta à convivência. Então, quando você fala assim, é possível vivermos uma sociedade livre e organizada, como se o conceito de liberdade fosse pressupor uma sociedade desorganizada, já que eu tenho que respeitar a individualidade de cada um. Mas aí que tá. Eu não tenho como atingir a liberdade se eu não respeito a individualidade de cada um. Essa é a noção de progresso. Né? Essa é a noção de aprimoramento. E existe uma falta de entendimento em relação ao que significa ordem. Porque quando as pessoas pensam ordem, e especialmente no Brasil, com a nossa tradição positivista, que inclusive, que além de pautar as nossas instituições, pauta até os nossos símbolos, né? A nossa bandeira, que traz aquela mensagem de ordem e progresso, levando a entender que a gente só vai ter progresso por meio da ordem imposta pelo Estado, pelo governo. Isso, na verdade, é uma deturpação do conceito de ordem, porque sociedades livres e prósperas, elas têm uma ordem descentralizada. E no Brasil a gente já começou errado, de certa maneira. O Pará, assim como o Rio Grande do Sul, foi protagonista de revoltas durante o período imperial, em que buscou tentar trazer uma visão de maior descentralização para o nosso país. Infelizmente, ambos os estados foram derrotados nesses processos, né? Diferente do que aconteceu nos Estados Unidos, em que estados se uniram voluntariamente para combater um poder autoritário do outro lado do oceano e optaram por ingressar numa união, né? E eram as 13 colônias britânicas na América do Norte, e se chama Estados Unidos, porque literalmente foram estados que optaram por se unir, e houve grandes debates a respeito disso, porque alguns estados não queriam se unir inicialmente, e tiveram que ser convencidos, por meio, por exemplo, da criação de um sistema bicameral, que garantia uma representação igual a todos os estados, independente do tamanho e do porte populacional, porque os estados pequenos tinham medo de ser oprimidos pelos grandes estados, né? Virgínia, Nova York, Massachusetts. E isso gerou todo um processo de diálogo e de concessões lá, que no Brasil a gente nunca teve. No Brasil a gente, na prática, nunca teve. No Brasil a gente tem 26 estados e um Distrito Federal, que foram criados de cima para baixo, foram forçados a ser parte do Brasil. Quem não foi forçado foi depois ou vencido numa guerra ou comprado, como é o caso do Acre,
Né? No nosso caso, nós fomos vencidos numa invasão, né? Pois é. De cima a baixo, ele é um modelo feito para fracassar. Não existe no mundo nenhum país dessas dimensões continentais que seja uma democracia ou que aspire a ser uma democracia, que seja tão centralizado e que funcione. Não existe. Não existe. É inviável. E isso a gente precisa pautar, porque passa pelo entendimento do brasileiro a respeito de ordem, que entende que a ordem só precisa vir do governo. O brasileiro que se acostumou a, quando tem um problema na sua vizinhança, tem que chamar a polícia, ou tem que chamar o vereador, ou o prefeito, ou o governo federal para resolver, e não pode, por meio da sua comunidade, resolver. Os lugares mais prósperos do Brasil são lugares onde as comunidades costumavam resolver os seus problemas por conta própria, sem precisar. E eu dou como exemplo, para finalizar, o norte do Rio Grande do Sul e o oeste de Santa Catarina e do Paraná, que são regiões que foram largadas ao seu próprio destino. O governo não dava grande auxílio, não prestava serviços públicos, e eles começaram, da segunda metade do século XIX, na primeira metade do século XX, a se organizar por conta própria, e hoje são talvez a região mais próspera do Brasil. Porque tiveram também os dois lados, né? O benefício e o fardo da liberdade. Como eles não tinham nada, eles tinham que regir com responsabilidade e cuidar dos seus. Mas deixa eu te fazer uma pergunta agora. Tu não achas também que, por conta do nosso processo de ocupação e a forma como alguns estados, como o nosso estado aqui do Pará, ao longo de toda a República, nós tivemos muito poucos momentos de democracia plena, e o nosso processo de ocupação não foi igual ao processo de ocupação de Santa Catarina ou do Paraná. E a gente tem essa tradição autoritária, de governos autoritários, assim, em relação ao estado do Pará, quando era a província do Grão-Pará, desde a época do Império. E aí tu não achas que é mais difícil a gente conseguir essa liberdade, essa auto-organização em realidades como essa? E assim, existe alguma alternativa para a gente fazer essa conversão para esse caminho do capital social mais conectado? Esse é o ponto fundamental, Silão. Capital social. Regiões do mundo que têm um capital social mais forte e mais sólido costumam ter democracias mais sólidas e que são mais responsivas às necessidades da população. Existe um estudo muito legal do cientista político Robert Putnam, que é professor lá na Kennedy School, sobre a diferença de capital social no norte e no sul da Itália. Na Itália é o contrário do Brasil. O Boglianone, né? O Boglianone é um outro livro dele sobre capital social na América contemporânea, mas ele fez esse estudo muito interessante sobre capital social na Itália, e que ele traz uma explicação sobre por que a região norte da Itália é mais desenvolvida do que o sul, que lá é bastante marcado também, tal qual o Brasil. E lá ele encontra uma multiplicidade muito maior de entidades da sociedade civil, de cidadãos se engajando em atividades de voluntariado, de pessoas envolvidas em construir respostas locais para os seus problemas locais. Livre iniciativa. E isso eu percebo. Porque a livre iniciativa não é só simplesmente se montar negócios e empresas, mas sim cooperar livremente e construir respostas para os problemas locais, que a gente sabe que não é fácil, especialmente onde se tem menos recursos. Mas nesses 3 estados do sul que eu citei agora, e no Rio Grande do Sul eu traço inclusive um diferencial, porque o norte do Rio Grande do Sul e o sul do Rio Grande do Sul são 2 regiões muito marcadamente distintas. O sul, formado por grandes propriedades, não chega a ser um modelo de plantation típico do nordeste do Brasil e de partes do norte, mas era uma região de grandes propriedades rurais, da produção de gado, que não fomentavam a formação de núcleos urbanos, de pequenas propriedades. E o Putnam linka muito também com a questão das pequenas propriedades. Onde havia pequenas propriedades, as pessoas tinham que ter interações maiores com seus vizinhos, e isso gerava também uma divisão de poderes muito grande. E eu não estou aqui fazendo um discurso, obviamente, anti-latifúndio, nem nada do tipo. Acho que hoje no Brasil a gente precisa ter os latifúndios hiperprodutivos que movimentam o nosso agro, mas a gente precisa cuidar mais das nossas cidades, que hoje são, na prática,
teoricamente, deveriam ser clusters de serviços e de convivência, mas que acabam sendo centros em que as pessoas vivem ilhadas dentro de grandes megalópolis, né, como é aqui a Grande Belém. E que são muitas cidades que eu rodo o Brasil afora, em que as pessoas só andam de carro, em que as pessoas não conhecem os seus vizinhos, em que as pessoas não têm espaços de interação no seu município. Devido a quê? Em primeiro lugar, a insegurança urbana, que limita as interações e que impacta o nosso dia a dia de uma maneira que, às vezes, como a gente está dentro da nossa realidade, a gente não consegue ver. Às vezes a gente precisa sair. Tal qual o peixe que não consegue enxergar fora do aquário. Tem uma piada acadêmica engraçada, talvez o Ítalo tenha ouvido já, que é assim, chega um peixe mais antigo para 2 peixes novos ali e pergunta para eles aí, e aí, como é que tá a água hoje? E aí eles respondem, que água? Por quê? Porque eles não entendem o que é o mundo além daquilo. Né? E às vezes quando a gente está muito imerso na nossa própria realidade, a gente não consegue entender que o mundo não precisa ser assim. Isso foi uma primeira realização que eu tive a primeira vez que eu morei nos Estados Unidos, durante a faculdade, em que eu andava por uma cidadezinha pequena no interior, e eu via os pais indo levar e buscar os filhos na escola a pé. E uma coisa que me chocou de verdade foi ver que as casas lá não tinham cercas nem muros. Se tinha cerca, tinha uma cerquinha assim, simbólica, sabe? Literalmente só para dividir a propriedade. Mas que qualquer pessoa, qualquer criança que quisesse pular, pulasse. Ali eu me senti assim, eu me senti como um animal que vivia na selva, por não ter me dado conta de que aquilo é o mundo normal e que no Brasil a gente vive, nas grandes cidades em especial, mas é um fenômeno que está indo também para cidades menores, a gente vive uma instância de anormalidade. E que é incrível como a gente se acostumou a isso, como a gente nasceu nisso. O Ítalo, que é mais novo, nasceu nessa realidade de violência urbana e de... Enfim... E é um negócio inacreditável como a gente se acostumou a isso e como a gente trata isso como um fato dado, que não pode mudar. Isso é um absurdo. Se pode mudar por meio de políticas públicas municipais, estaduais e federais. E é um debate que a gente precisa enfrentar, porque ele impacta tudo. Quando tu não tem a básica segurança do teu bem mais precioso, que é a tua vida, e da tua liberdade, e também da tua propriedade, isso limita o que tu vai fazer. Limita a tua disposição a investir, limita a tua disposição a permanecer no país, se tu tiver condições de ir para outro lugar. E o que a gente não percebe, ou finge que não percebe, é que no Brasil a gente está perdendo algumas das nossas melhores cabeças para outros países. E dentro do Brasil, regiões mais violentas, como eu sei que as grandes cidades da região norte têm sido marcadas, acabam perdendo também boa parte das suas melhores cabeças para locais um pouco mais, relativamente mais seguros. Porque hoje, mesmo o estado mais seguro do Brasil, Santa Catarina, ainda é um estado que tem também seus casos de violência. Segundo o Pará. Do número de paraenses que estão... Pois é, então, né? Isso deveria ser um indicador de alguma coisa, né? A quantidade de gente boa, gente trabalhadora, que acaba sendo expulsa pela realidade para outros cantos do Brasil. O meu estado, o Rio Grande do Sul, também sofre com isso. A quantidade de gaúchos em Santa Catarina, no Paraná e em São Paulo é imensa. Aqui também, né? Tem muito gaúcho. Porque é um estado que não soube criar oportunidades para os seus cidadãos na sua região. E isso, enfim, eu sei que é uma longa janela, mas acho que o bacana aqui é a gente bater um papo sobre isso, né? Mas a construção de capital social não se faz de uma hora para outra, mas ela se faz ao natural. Contanto que o Estado, e aí a gente conecta com aquela primeira pergunta, a relação entre governo e empreendedorismo, entre política e empreendedorismo, o governo tem que garantir o básico. Se o governo não garantir o básico, os indivíduos reagem aos incentivos que são dados. Se o meu incentivo como empreendedor é não saber se amanhã o prédio onde fica a minha empresa vai estar lá de pé, o que eu vou fazer? Eu vou investir ou em atividades predatórias ou em atividades de curto prazo. É por isso que no Brasil, para finalizar, a gente tem tanto golpista de internet, tem tanta gente tentando atingir a fama por meios espúrios, por meios milagrosos, aí tanta gente quebrando a cara. Porque no Brasil se criou essa ideia de que
o trabalho duro, honesto, o investimento de longo prazo não compensa. Isso decorre, em boa parte, das nossas escolhas políticas. E, Fábio, bacana os apontamentos de vocês. E tu falaste algumas vezes sobre a ausência de políticas públicas. Para a gente tentar aproximar esses conceitos, esses temas, da pessoa que ainda está iniciando na sua jornada em busca de conhecimento a respeito de política pública. Em linhas gerais, de forma mais acessível, o que é uma política pública? Bom, políticas públicas são os meios pelos quais a atuação do governo, especificamente e majoritariamente do Poder Executivo e do Poder Legislativo, exercem a sua atuação. E trazendo para o âmbito municipal, para conectar com a vida das pessoas aqui de Belém, e com o nosso grande desafio, que vai ser um desafio aí muito legal. Eu estou muito feliz por vocês estarem encarando esse desafio aqui em Belém. Sei que é uma grande cidade com grande potencial e com uma possibilidade de fazer diferença imensa. Políticas públicas municipais que podem fazer a diferença na vida da cidade. Ontem de noite, eu e o Jorge, nosso vice-presidente, estávamos andando pelo centro ali de Belém, fomos ali ver o mercado, ver o peso e tal. E eu sei que Belém é uma cidade com uma riqueza histórica muito grande. Nós passamos por muitos prédios históricos, mas eu tive a impressão, eu não sei se está correto, mas que boa parte desses prédios estavam abandonados. Sim, correto. E boa parte são prédios públicos federais que estão abandonados. Pois é. E aí me vem à cabeça, né? Quais são as políticas públicas que criam os incentivos para esse abandono? Sejam políticas públicas federais que criam maus incentivos para a utilização disso, e que, por exemplo, criam regras de tombamento de patrimônio histórico que burocratizam excessivamente, ou seja, a falta de um regramento municipal que permita, por exemplo, que se faça políticas de adequação de fachadas e aproveitamento do interior. Por exemplo, tem muitas cidades do mundo que estão fazendo políticas de retrofit para permitir que se mantenha o patrimônio externo, mas que se faça uma utilização interna desse prédio. Porque a pior coisa que pode acontecer para um patrimônio histórico é se deixar ele simplesmente lá e criar restrições imensas ao proprietário dele, que hoje tu tem um patrimônio tombado, acabou virando mais uma maldição do que uma bênção. Isso cria incentivos muito ruins, inclusive para que muitas vezes clandestinamente se derrube, se aconteçam incêndios, esse tipo de coisa assim, que a gente vê acontecendo em patrimônios históricos, porque às vezes o proprietário não tem o que fazer e deixa largado lá e a coisa vai acontecendo. E a gente tem que pensar de que maneira a gente está cuidando da nossa cidade, porque esse abandono gera efeitos. Uma região cheia de prédios abandonados, qual é o incentivo para qualquer coisa que não seja crime organizado, atividades ilícitas das mais variadas acontecerem nessa região? Por que o empreendedor vai querer se meter no meio de um monte de prédio abandonado e tentar levantar sozinho essa região, né? A teoria das janelas quebradas deixa claro isso. Essa ideia de que quando a gente tem uma região que é descuidada e que é deixada descuidada, isso só vai gerar maior descuido, que pode se proliferar, inclusive, por toda a cidade. E se não tiverem o devido cuidado. E quem vai pautar isso são os órgãos públicos, claro, motivados e mobilizados pela iniciativa privada, pelas organizações da sociedade civil. Então, o papel dos cidadãos da cidade é fundamental nesse processo, de entenderem que eles têm que se mobilizar e mobilizar a sua prefeitura para que tome atitudes em relação a essas áreas degradadas e que atue, por exemplo, garantindo uma iluminação adequada, garantindo uma repressão a atividades ilegais que acontecem nesses lugares, garantindo um policiamento adequado por meio... Aqui tem guarda municipal, né? Temos. Por meio da guarda municipal, por meio, enfim, dos meios que estão ao seu alcance, né? A prefeitura não pode fazer o policiamento ostensivo, não tem braço e nem estrutura, mas a Polícia Militar do Estado tem o dever de estar atuando nisso. E a prefeitura do município tem, sim, o direito de estar requisitando a Polícia Militar que atue adequadamente e pode estar auxiliando a Polícia Militar por meio da fiscalização e do monitoramento dessas áreas degradadas. Isso são exemplos de políticas públicas que impactam o dia a dia da cidade e que podem ter assim, um impacto que a gente não consegue imaginar, mas em todo o mundo, em todas as cidades que tiveram uma volta por cima e que se tornaram referências, foi o que a gente teve. Choques de ordem
que geraram um incentivo para que as pessoas se sentissem confortáveis e à vontade de investir seu tempo, energia e dinheiro na reconstrução da cidade. E aí o resto é história. E é só cuidar do jardim que as abelhas vêm e que as pessoas vão vir para querer curtir a cidade e querer aproveitar o que a cidade tem de bom, mas contanto que tenha o básico, né? Levando em consideração, só em nível de complemento, ao que o Fábio falou, é interessante porque a expressão ela ficou muito prostituída, né? No Brasil, política pública. Virou argumento Enem, né? Sim. Então todo mundo está terminando a redaçãozinha lá. Qual é o problema? A ausência de política pública. Sim, de forma genérica, né? De forma genérica. Até para a galera que vai estar ouvindo a gente, porque o objetivo, inclusive, desse encontro e desses encontros que vão ser sequenciais e habituais, não é só propagação de imagem, só para deixar muito claro. Eu aqui na qualidade como candidato a prefeito e o Acilão como vice-candidato, candidato a vice-prefeito, a nossa ideia, além de estar lutando uma eleição, assim como a do Fábio, já com todo o repertório eleitoral e de vida que ele tem, a gente busca por uma mudança de mentalidade. Porque sem uma mudança de mentalidade a gente não consegue nem te apresentar a política por si só, né? Tem uma frase muito antiga, filosófica, chamada, na verdade, intitulada da seguinte forma, né? Não entregue pérolas aos porcos. Isso não significa que você não vai se esforçar por quem precisa. Não, eu conheço, treinar a pessoa. Eu conheço essa de uma música dos Racionais MCs, aí, mas você está falando que é filosófica. Inclusive é uma formatação antiga do Kierkegaard. Olha aí, rapaz. Não entregue pérolas aos porcos, mas ele falava de uma forma mais hostil, né? Ela é reinterpretada da seguinte forma: para eu conseguir te apresentar algo, você tem que enxergar valor nesse algo. Sim. E hoje no Brasil, quando a gente fala nós não temos políticas públicas condizentes ou temos ausência delas, é porque na verdade teve uma subversão e a gente basicamente está tendo uma substituição de políticas públicas por ações afirmativas, que é um outro processo de tentativa de emancipação social. É um atalho, né? A ação afirmativa ela vai basicamente ter um grau temporário, enquanto que a política pública ela tem um viés temporal, ela tem início, meio e o fim, o que vai determinar é a necessidade social. A ação afirmativa ela começa com prazo de validade, ela tem um nicho específico. A política pública ela tenta redimensionar uma realidade inteira. Então, na realidade, a gente não tem só ausência de política pública, a gente tem ausência de projetos e de mentes que originem essas políticas públicas, porque eles não fazem nenhum estudo de impacto social que o próprio pessoal estava manifestando agora, entendeu? É que no Brasil a gente está sempre tapando a goteira, sempre tendo que reformar a porta ali para não entrar vento, a gente está sempre correndo atrás da máquina e nunca tendo a possibilidade de pensar ao longo prazo. Perfeito. Ter uma visão de longo prazo, que é inclusive um dos valores fundantes do Novo. O fato de que a gente precisa ter uma visão de longo prazo para o nosso país, o fato de que a gente precisa pensar não somente na próxima eleição, a gente precisa pensar na próxima eleição sim, mas sem descuidar da próxima geração. Porque se a gente pensar só na próxima eleição e a cada mandato nosso pensar somente só na próxima eleição, a gente vai seguir condenado a eternamente estar lidando com os mesmos problemas, ano após ano, geração após geração. Essa tua fala agora, inclusive, só para a gente poder fazer essa costura que o Fábio agora manifesta, né, a respeito desse discurso intergeracional, me faz lembrar de um conceito que é presente na minha vida, que deveria ser presente na vida de todo mundo, basicamente bem aqui no Brasil, que é a sustentabilidade. Então, as pessoas têm uma tendência a achar que sustentabilidade só tem a ver com plantinha, com meio ambiente, mas sustentabilidade é um estilo de vida que você emprega numa rotina, seja ela urbana, seja ela rural, tanto faz, para que eu consiga garantir o bem-estar independentemente da geração em que eu esteja. E por que eu estou pontuando isso? Porque a nossa cidade, a nossa capital paraense, vai sediar um evento ano que vem, denominado COP30, que é um evento que traz muito investimento, que é um evento de natureza aberta. Aí eu te pergunto assim, em nível de antecipação política, em nível de organização mental, para esse capital social que não tem necessariamente um capital intelectual para conseguir receber isso, e não cutucando, mas falando uma verdade, a gente tem uma máquina pública exageradamente viciada que conta, né, e já espera essa ignorância sistemática para conseguir se perpetuar. Como seria um planejamento ideal para a gente conseguir se aprimorar ou aproveitar esse momento para a gente buscar ou pelo menos flertar com uma ideia de mudar os valores sociais de uma cidade como a nossa? A gente tem 1.300.000 habitantes aqui. De formativa eleitoral nós temos 850 mil pessoas que vão votar de formativa, em média, e a gente está bem aqui, obviamente, em um momento de holofote, em um momento de visibilidade nacional. Lembrando que perdemos 90 mil habitantes em 10 anos. Perfeito.
Perfeito. que é indicativo de uma cidade que está em processo de degeneração Sim. econômica. Fantástico. Né? Que é o caso E num estado que aumentou sua população nos últimos 10 anos. O Rio Grande do Sul, Porto Alegre também, foi uma das capitais que perdeu população nos últimos 10 anos, mas o Rio Grande do Sul já é o estado que menos cresce no Brasil em termos populacionais. Né? Vocês é um fenômeno interessante porque é um dos estados que mais cresceu a população e ainda assim a capital perdeu. Então isso denota uma perda de dinamismo da capital, que tem uma série de vantagens para o desenvolvimento e para o seu crescimento, ainda que seja uma capital que territorialmente tem suas limitações, mas teria um potencial interessante por já ser o maior aglomerado urbano do estado e, enfim, Fantástico. de boa parte da região, aqui num raio de muitos quilômetros, porque a maior cidade próxima aqui seria Manaus ou é São Luís? São Luís é mais próxima? São Luís é mais São Luís é mais próximo. E, enfim, vocês têm... às vezes eu esqueço das dimensões continentais da região norte e como as distâncias aqui são imensas. Mas Belém teria um potencial, pela sua localização geográfica também, próxima do Equador, próxima da Europa, próxima de saída portuária aqui, de um crescimento baseado no adensamento urbano qualificado, numa revisão efetiva do plano diretor. Não sei se foi revisado já nessa legislatura ou se vai ficar para a próxima. Está em processo de revisão. Então provavelmente vai ficar para a próxima, né? Então é uma oportunidade interessantíssima e aí fica o reforço para o pessoal para prestar atenção nas candidaturas do Partido Novo, que é um partido que nacionalmente defende modernização das cidades por meio de revisões efetivas e adequadas do plano diretor, permitindo que haja um adensamento organizado e efetivo das cidades, que é um ponto fundamental para a melhoria da qualidade de vida da população. Porque no Brasil as nossas cidades são muito baseadas na ideia de horizontalidade. As cidades, eu estava essa semana, como eu disse antes, em Macapá e em Palmas, que são duas cidades territorialmente bastante grandes, e que ninguém anda a pé na rua. Primeiro por causa do calor, claro, que enfim, é algo que não tem muito o que fazer, mas mesmo quando não está tão quente, as pessoas não andam na rua porque tudo é muito longe. Então as pessoas andam de carro, de moto, ou nos poucos linhas de ônibus que passam por lá. E isso, obviamente, cria problemas para a qualidade de vida das pessoas. Então acho que vocês vão ter a oportunidade aí de ter os holofotes do país e do mundo, de certa maneira, na cidade, o que vai demandar, o que vai criar muitos investimentos e vai demandar de vocês uma fiscalização efetiva, de que esses investimentos não sejam desviados, como acontece muito frequentemente em grandes obras públicas no nosso país, e também chamar a classe política à responsabilidade do fato de que, olha, os olhares do mundo estão vindo para cá. A imagem de Belém, do Pará e do Brasil vai ser, em boa parte, pautada por isso. Perfeito. Pela imagem que Belém projetar a respeito de si. E isso vai ser pautado não por aquilo que os políticos quiserem mostrar. Talvez tenha político, eu espero que não. Eu espero que não tenha essa cara de pau de estar daqui a pouco querendo esconder a pobreza, de estar daqui a pouco realocando temporariamente tá no plano, a população. Isso é absolutamente vergonhoso. É algo absolutamente indigno. O que se deve fazer é buscar soluções para a situação da população marginalizada, população que vive em favelas, em regiões que não têm acesso a direitos de propriedade, palafitas sujeitas à subida do rio, enfim, o que for. A gente tem que estar cobrando que os nossos representantes façam o seu trabalho e não façam com que essa grande cidade, esse grande estado e esse imenso país passem vergonha. E criem essa imagem de que realmente é só uma república de bananas, é um país que não tem jeito, está aí sempre remando e parece que não avança. Acabamos de ir lá, estive lá 30 anos atrás, voltei agora e segue a mesma coisa. Poxa, está na hora de a gente quebrar esse ciclo. Mas está na hora da população aprender que a gente não vai quebrar esse ciclo fazendo as mesmas coisas todo ano, a cada 4 anos. É insanidade fazer a mesma coisa sempre e esperar resultados diferentes. Perfeito. A insanidade einsteiniana. A gente precisa. Fábio, trazendo aqui para aproximar para o nosso ouvinte ou espectador, né? Tu falaste assim, é importante acompanhar os candidatos do Novo que vão falar sobre o plano diretor, né? Propor inovações sobre o plano diretor de uma cidade. O que é esse plano diretor? Qual a importância dele para o morador que está lá na sua casa, vendo no YouTube, escutando no Spotify esse bate-papo? Quem apresenta esse conceito de linha geral? Quando se vai
construir uma casa, um prédio num terreno específico, existe uma série de regramentos que delimitam o que se pode e o que não se pode fazer. Qual é o recuo que a construção tem que ter, qual é a separação dos prédios do lado, recuo frontal e lateral e traseiro às vezes, qual é o índice de aproveitamento que o terreno tem, né? E essas definições são pautadas pelo plano diretor, que costuma ser revisado a cada década para justamente se acompanhar o crescimento e as necessidades da cidade. Eu não conheço, claro, no detalhe aqui o plano diretor de Belém, enfim, o Ítalo certamente e o Acilon estão muito mais, o Acilon ainda mais que é urbanista, certamente conhece muito mais, acho que seria bacana ter a contribuição deles, mas o plano diretor é quem define o desenho das cidades e, consequentemente, a forma como as pessoas aproveitam a cidade e constroem a cidade também. Né? E isso é interessante, porque as pessoas constroem a cidade, mas elas também são, de certa maneira, pautadas pela forma como a cidade se organiza. Uma cidade que é mal organizada e que tem um plano diretor muito restritivo, ela incentiva as pessoas a se espalharem. Ela incentiva as pessoas a irem para outras cidades, ou irem para regiões remotas que acabam não tendo tanto dinamismo econômico. Cidades que têm um plano diretor mais flexível e que aceitam o conceito de ordem espontânea como aquilo que vai realmente gerar desenvolvimento, elas acabam tendo um desenvolvimento naturalmente mais adensado no centro, que não necessariamente é o centro geográfico ou o centro histórico. Né? São Paulo, por exemplo, é uma cidade de muitos centros. O centro de São Paulo hoje não é mais o centro econômico da capital. O centro de São Paulo já foi o centro velho ali, né, onde hoje ainda é a prefeitura, era o centro, depois o centro passou para a Avenida Paulista, ali para o eixo da Avenida Paulista, e hoje o centro econômico já está em boa parte ali, na região da Avenida Faria Lima, e nos bairros ali mais da Zona Sul. Então a ideia de centro é dinâmica, e não cabe ao planejador central estar pensando, não, o centro vai ser aqui, então eu vou criar essas restrições em todo o resto para concentrar aqui. Não, a gente tem que deixar que o empreendedor vai saber qual o melhor caminho e as pessoas vão saber o que é melhor para elas. E isso passa pelo debate do plano diretor. Bacana. Complementa aí, Acilon. Só em nível de ratificação aqui para o Acilon, na verdade, a gente está tendo a oportunidade, e Belém agora tem a oportunidade de ter se não o melhor, um dos melhores arquitetos e pensadores. Inclusive, eu estou sendo totalmente respeitoso e não eufêmico em relação aos elogios, porque isso é um fato, não são elogios. Mas é um dos maiores especialistas do Pará em regeneração urbana, tá? E diga-se de passagem, claro que a minha formação é outra, a gente sabe dos conceitos, do nível de aprimoramento de um documento que acaba demonstrando, né, mano, a realidade humana e de experiência sensível de uma cidade. Só que tem uma grande diferença você pensar um plano diretor do zero, ficar refinando um documento desse e ter a ideia de desenvolver um documento dessa natureza em uma cidade onde está com os problemas urbanos como a gente vivencia hoje. Basicamente literalmente você trocar um avião, trocar a roda de um avião em voo e ele está caindo. Regeneração urbana, questão chave. Bom, fiquei até depois esse pera na tua costa. Olha a responsa, sem pressão, né, mano? Para eu aceitar esse elogio, eu preciso de um case de sucesso. E um dos motivos de eu ter aceitado o convite para vice na chapa com o Ítalo foi justamente ter esse case de sucesso, porque eu sou apaixonado por Belém desde pequeno. Ficava muito revoltado quando vinha pessoal de fora e ficava falando mal. Eu acho que tu também, na mesma época, né? Hoje em dia eu até dou razão, porque são coisas que incomodam tanto a gente, né? Mas assim, o que eu posso falar também do nosso plano diretor é que ele é muito... Nós temos os instrumentos de controle social, só para ficar claro, o controle social é a população tomando pé da situação e das intervenções do governo, e não o contrário, não o governo tomando conta de como a população deve agir. Tá? Isso está inclusive na Constituição, então não é passível, né, de outra interpretação, apesar de toda vez que falam em controle social tentarem colocar, não, estão querendo implantar o controle social como se fosse um negócio distópico, tipo George Orwell, essas coisas, né?
governos autoritários. Viu? Então, assim, nós temos vários instrumentos de controle social, só que os nossos instrumentos de controle social eles não são efetivos, que são basicamente audiências públicas. Nós fazemos várias audiências públicas. Por que não são efetivos? Porque para esse instrumento ter o resultado que se espera, que é a população tomando o pé de que caminho a cidade deve seguir, é preciso que a população esteja organizada para isso. Então, hoje tu até tens alguns grupos que tentam se organizar nos últimos, principalmente de 2014 para cá, com popularização de smartphones e tudo, a gente viu que principalmente jovens começaram a se conectar, engajar mais, e se engajar no debate público, principalmente em obras como o Rio Tucunduba, a macrodrenagem do Rio Tucunduba, mas não se limita a isso, né? Nós passamos por vários projetos de macrodrenagem aqui no Pará que foram impostos e foram adotados um modelo que é esse mesmo modelo de todas as cidades brasileiras de retificação de rio, de voltado para o carro, né? Eu não sou contra o carro, mas a maior parte das pessoas em Belém não se locomove de carro. Não, os carros são importantes, mas a cidade não pode ser pensada nos carros. A cidade deve ser para as pessoas. Exatamente. A gente não está vilanizando o mundo automobilístico, não é isso. Não, de forma alguma. Mas a gente está... expandindo o conceito de locomoção. Belém, no próprio plano diretor, negligencia as calçadas. Sim. Que seria a forma básico da gente ter fachadas ativas, que seriam a residência em cima e é o conceito de uma comércio cidade embaixo. humanizada, né? É uma cidade mais dinâmica. E se fores olhar na parte antiga de Belém, ali, Avenida Braz de Aguiar, Avenida Nazaré, Presidente Vargas e tal, a gente tem isso aí, ainda funciona assim. Só que essa parte é justamente a parte que está em degeneração em Belém, né? Então, assim, nós temos um plano diretor hoje que ele é muito impositivo por conta de o que um grupo técnico pensou há 30 anos atrás, mais ou menos. Eu tenho, inclusive, parentes que participaram desse pensamento do grupo técnico. Era o que se pensava na época, não é? Agora, o que a gente precisa é desse contraditório, né? Do pessoal do novo que tem em outros estados que estão pensando nesse contrato em maior adensamento, em promoção de fachadas ativas, em criação de espaços de convivência, porque hoje tu vês muita gente na hora de optar por um apartamento, aliás, opta por apartamento e não mais por casas, né? E esses apartamentos já estão surgindo todos com um pacote lindo, é um paredão normalmente para calçada, né? Com a entrada para carro, e lá dentro tens academia, tens salão, estúdio, tens tudo lá dentro, quadra. Mas tu fica já um enclave fortificado ali. E pior de tudo, quando tu levas esses empreendimentos para a periferia, tu provocas ainda mais essa distância entre a pessoa que tem recursos e a pessoa que não tem. E está ficando cada vez maior essa distância, porque tu vê pela própria situação educacional do brasileiro, você vai e paga um curso de robótica para o seu filho e tudo mais, e a outra pessoa termina lá, sai da escola, vai para casa e está lá disponível para o crime organizado, ou o contrário, ou precisa trabalhar e acaba negligenciando os estudos em virtude disso, né? Então, assim, tudo isso está relacionado com a forma como nós pensamos a cidade. E hoje, a forma como nós pensamos a cidade, nós temos um zoneamento que, em certa parte, até condiz com a realidade. Nós temos muitas zonas especiais de interesse social na cidade. O negócio é que a zona especial de interesse social, ela serviu para evitar a gentrificação, mas em alguns momentos ela acaba sendo usada tão massivamente que ela acaba se tornando um problema e não solução, não é? Então, isso é uma crítica que provavelmente muitos arquitetos vão me cancelar por conta disso. Sim. Viu? Mas isso é um fato. E você tem isso, você
não tem a participação efetiva das pessoas no pensamento de como deve ser a cidade. Explica também o que é gentrificação, que eu acho que é um conceito que muita gente eu não... fui até pesquisar aqui para saber o que é gentrificação. Vamos gentrificação é o seguinte, conforme tu vais expandindo as políticas de urbanização da cidade, e vai expandindo também a que a gente chama de fronteira imobiliária, que são os novos empreendimentos imobiliários, as pessoas que estão em determinadas áreas da cidade, elas acabam não conseguindo viver ali onde elas estavam e têm que migrar para lugares mais distantes. Uma crítica que teve muito forte ao Minha Casa Minha Vida, nas primeiras versões, é que se você for ver hoje onde fica o Minha Casa Minha Vida, longe. Santa Isabel, Americano, são lugares muito distantes do centro de Belém, e às vezes são pessoas que adquiriram, que moravam aqui no Guamá, na Terra Firme, no Jurunas, e aí estão tendo que comprar tão distante assim. E você não tem a infraestrutura de transporte para trazer as pessoas para cá. E também de serviços básicos, né? Hospital, supermercado, linha de ônibus frequente, escola no local, mas resolveram criar essas cidades artificiais aí baseadas na demanda real por moradia, mas longe dos centros, onde não estão os empregos, onde não estão os serviços, e que acabam transformando a vida das pessoas em algo pior e fazendo que elas voltem para, enfim, condições lamentáveis de habitação dentro dos centros. E nós ainda temos uma situação aqui em Belém que eu acho que é uma peculiaridade de Belém. Eu não vi ainda em outras cidades, não sei, como é em Macapá e tal. Que nós temos a chamada periferia próxima, que é até um termo cunhado pelo professor da universidade, o José Júlio. O que é a periferia próxima? A gente tem aqui essa área central da cidade, né, que é mais elevada, que não alaga, e nós temos acho que 40 bacias hidrográficas aqui na cidade. E aí as pessoas, quando terminaram os grandes projetos de integração da Amazônia, elas foram para as grandes cidades, ocuparam Manaus, Marabá, Santarém, né? Mas elas foram para perto do centro, que é onde você tem essas trocas. Sim. Né? E você acaba tendo uma renda muito maior, por exemplo, de uma família que se assentou na terra firme do que no Tenoné. Né? Então, tu tens essas diferenças assim, mas tem umas peculiaridades que, por exemplo, o aterro da terra firme, ele foi feito com lixo que vinha da cidade central. Então, tu até pensa, poxa, o pessoal já cresce num sentimento de revolta porque está se aterrando sobre o lixo. Talvez essa revolta seja até genuína, né? Mas hoje tu vês uma outra realidade nessa periferia próxima, que eu acho que é a periferia que a gente teria mais condições de integrar realmente a cidade, né? E inclusive por conta desses projetos de intervenção urbana. E pensar Belém como uma cidade para todos, porque 70% da cidade de Belém pode ter o zoneamento que for, ela foi feita de forma totalmente orgânica e emergente. Ela foi feita com total liberdade, por conta da negligência do Estado com essas populações que vieram ocupar a cidade. Mas ainda no tema da gentrificação, Asilon, acho que é importante pontuar que ela decorre, gentrificação, esse processo de separação social dentro da cidade, em que as pessoas mais pobres acabam sendo mais e mais empurradas para as periferias distantes, porque as periferias próprias, quando elas deixam de ser assentamentos subnormais, deixam de ser, deixam de ter a sua precariedade de propriedade e se tornam propriedades regulares, com, registro e tudo, geralmente as pessoas vendem essas propriedades porque precisam do dinheiro e vão morar em lugares mais distantes. E tem pessoas que acham que a maneira de conter essa gentrificação é criando espaços exclusivos para pessoas mais pobres nesses bairros, ignorando o fato de que as pessoas são movidas por incentivos que lhes são dados. E que a pressão imobiliária vai acabar levando essas pessoas para fora naturalmente, até pelo custo de oportunidade de estar ali. E que, economicamente, a maneira mais viável de se lidar com uma hipergentrificação, que obrigue a pessoa mais pobre a estar tendo que passar 2 horas, 3 horas do seu dia, 4 horas, como acontece em São Paulo, por exemplo, em alguns lugares, do seu dia num transporte coletivo para chegar a um posto de trabalho, ampliando o adensamento, criando maior oferta de moradia, e, naturalmente, com isso, o preço da moradia diminui. Perfeito. Naturalmente, os melhores bairros, mais atrativos, vão ser mais caros. E isso é natural.
Enfim, as características do imóvel levam a isso, uma questão de oferta e demanda. Mas isso não quer dizer que não se possa adensar também regiões não tão remotas, criando oportunidades de moradia mais próximas para essas pessoas. E ainda tem a questão das oportunidades econômicas, porque tu tendo espaços tão próximos do centro aqui, tu tens condições de, através de incentivos, ou simplesmente através de não atrapalhar, aumentar a renda da população que está naquele local. E aí, essa crescente do valor do metro quadrado acaba impactando de forma menos... de forma mais gradual as pessoas que moram na periferia. E com isso elas conseguem se inserir na sociedade sem ter que ser expulsas para áreas muito distantes. Né? Isso aí é uma coisa que está no nosso plano, inclusive, pensar essa geração de oportunidades. Cara, muito bom os comentários de vocês. E para mim está sendo uma aula, tá? Que eu estou revendo conceitos que fazia tempos que eu não via, tá? Está sendo uma aula de geografia na prática aqui, como um estudo de caso na nossa capital. E a gente já falou de empreendedorismo, a gente já falou sobre liberdade, falou sobre políticas públicas. Só para fechar a questão do urbanismo, deixa eu fazer uma recomendação a todos que se interessam pelo tema ou que ficaram até meio perdidos e querem aprender um pouquinho mais. Recomendo demais que conheçam um site chamado Caos Planejado. Sigam no Instagram, nas redes sociais, Caos Planejado. Boa. Eles têm um podcast excelente que traz debates sobre o urbanismo brasileiro, sobre os desafios, etc. Eu estava recentemente, como eu viajo muito de carro, eu ouço muito podcast. Eu estava ouvindo recentemente uma entrevista do Anthony Ling com o Marcos Lisboa, que é um dos maiores economistas brasileiros, falando sobre os desafios do urbanismo. Hoje ele falava justamente sobre essa situação do Minha Casa Minha Vida, que acabou construindo esses bairros afastados e transformando a vida das pessoas em inferno. Então, é uma fonte de conteúdo incrível. Eles produziram em 2016 e reeditaram recentemente o Guia de Gestão Urbana. Se tu não leu ainda, se vocês não leram, recomendo demais, que traz vários apontamentos interessantes sobre essas questões urbanísticas aí que tem um impacto imenso nas cidades. Tudo sendo sintetizado naquela realidade de que em prol do direito à vivência, sempre o Estado acaba favorecendo o estilo de vida de sobrevivência, né, velho? Cara, e como falei, está sendo uma aula, né? E eu queria que vocês apresentassem algumas boas práticas, né, de como o público pode aprender com o modelo de gestão privado, né? O que o público pode assimilar de boa prática para poder... Público, tu fala, o ente público. O ente público pode aprender com a gestão privada de propriedade, de negócios, que possa interferir no dia a dia da nossa vida. Eu acho que todos vão concordar, com certeza sempre tem idiosincrasias, mas eu acredito que... O que acontece, né? Primeiro por que a gente reclama tanto do público por si só? A gente não reclama do público por ser público. A gente reclama do público em relação ao seu processo, pela burocracia exacerbada. Lembrando que a burocracia ela teve uma origem organizacional, né? Inclusive a própria estrutura, né? Vem lá da época da Revolução Industrial, Bureau mais Kratzer, né? Então era governo dos escritórios, Bureau em francês é escritório. Então era governo dos escritórios porque a gente teve que ajustar tudo em papelada porque estava um caos. E aí você teve que fazer esse ajuste. Perfeito. O negócio é quando aquele processo ele fica ininterrupto e o fim dele é nele mesmo. E hoje o público ele é anti-celery, ele é excessivamente burocrático, ele afasta o fim. Tem alguns processos que são criados sem um propósito razoável. Então, o que o público tem a aprender ou a absorver quando a gente fala da ente privada, ou da livre iniciativa por si só, ou do processo do empreendedorismo? Não é só a celeridade, e a busca por necessidades reais, porque quando tu constata uma necessidade real, tu vai querer atingir esse ponto o mais breve possível. Eu fiquei boa parte da minha vida trabalhando com licitação, por exemplo. Boa parte da minha vida eu trabalhei dando consultoria para licitações em vários municípios. E era interessante que, apesar de tu teres um processo, a gente tinha uma lei chamada, numerada 8.666, aí hoje a gente tem a 14.133, que melhorou um pouquinho. E eu digo para vocês, o estado do Paraná tem 144 municípios, só para a galera que vai estar assistindo bem aqui, ter uma referência. Eu visitei município que, para fazer a capacitação, a gente ficava 5 dias dando o curso, 5 manhãs. Eu dava toda a lei, era de 8 da manhã até meio-dia. Chegava no final do curso, tinha servidor público, porque era para servidor público, chegava comigo e falava assim, pô, doutor, pô, professor, pô, legal, bacana, gostei muito da aula, mas a gente não faz assim aqui.
falei assim, mas como é que você faz? A gente faz mais simples. Eu falei assim, pô. E o cara falava em um tom indulgente mesmo, tipo assim, ó, eu vou te dar uma dica. Pra mim. Eu falei assim, pô, legal, o que você faz? Ele, não, a gente usa esse artigo bem aqui, que era uma inexigibilidade ou uma dispensa, que são contratações diretas. E a gente faz isso sempre. Eu falei, mas quanto tempo você faz isso? A gente pegou um município que tinha 17 anos de inexigibilidade de dispensa. Eu fiquei pensando assim, caramba, mas, meu Deus, esse cara deve estar cheio de multa, né? Como é que não suspendeu ainda essa prefeitura? O Tribunal de Contas nunca bateu aqui? E não. Então tu vê que a própria gestão, ela cria processos que não são auditados, pelo menos aqui na nossa região isso é muito comum. Isso cria a ausência de regra, ou a percepção de que eu não vou ser punido, não defendendo o aspecto punitivo, mas tem que ter uma certa coercitividade. Se existe Estado, ele tem que servir para alguma coisa. Essa é a ideia. Se a máquina está ali, ela tem que ser coercitiva dentro da sua esfera. Então, você cria o processo, ele não é respeitado e vida que segue. Então, isso não funciona, entende? O privado, geralmente, o privado ele tem um objetivo muito pragmático, que é o lucro, a adesão. Se não, tem cara que vai fazer aquilo e ele vai sumir amanhã. Então, essa celeridade pela sobrevivência faz com que a gente refine o nosso processo, refine o nosso estilo de vida. O público, ele tem uma existência garantida. Então ele não pensa em se refinar. Está tudo bem. A gente tem os mesmos aplicativos o tempo todo para gestão de processo. A gente tem bem aqui, Fábio, só para ter percepção, tanto no Estado, principalmente na Prefeitura, tem centros, tem secretarias que não tem intranet. Assim, aqui chove o tempo todo. Apesar que a gente ficou uns 17 dias agora sem chover, né? Só para dar uma atualizada. Eu trouxe a chuva ontem. Graças a Deus, estava quente já. Mas, cara, tem lugar aqui que chove, se o cara não salvou o documento oficial, ele perde o documento oficial. Eu já visitei quantas comissões de licitação que eu chegava lá, o cara não tinha um modelo. Então, assim, é uma coisa despadronizada, errática. Então, quando a gente fala assim, a gente não quer incorporar o lifestyle do privado para o público, até porque os interesses mudam. O ente privado, ele tem um egoísmo do bem. Né? O público, ele não vai estar interessado muito nos direitos individuais, mas nos direitos coletivos e difusos, entende? Então, sim, faz parte bem ali o desenvolvimento em relação aos direitos fundamentais, essa manifestação. Só que o processo ele tem que ser fluido. Essa é a nossa grande crítica. Essa é a grande crítica ao público. É por isso que a gente não consegue ter pertencimento com isso, entende? Eu gosto, Ítalo, de diferenciar o público do estatal. Perfeito. E no Brasil existe uma confusão muito grande, existe uma sinomia entre público e estatal, que nos Estados Unidos a gente não vê. Nos Estados Unidos, curiosamente, em inglês, se uma empresa é pública, quer dizer que ela é de acesso público e qualquer pessoa pode comprar um naco dela. Se ela é estatal, ela é estatal. E lá tem poucas empresas estatais. No Brasil se cria, e aí, né, esse simbolismo das palavras acaba carregando no seu conteúdo também um reforço. No Brasil a gente tem que desmistificar essa ideia de que o que é de acesso público precisa ser estatal. Eu cito o caso, por exemplo, um caso que as pessoas ignoram, é o caso da saúde. Boa parte da saúde brasileira é pública por meio do SUS, mas não é estatal. Perfeito. O serviço de saúde, boa parte do Brasil, ele é mantido por entidades filantrópicas, inclusive por hospitais privados, que são contratados por entes estatais para prestarem esse serviço e prestam de maneira muito mais eficiente do que os entes estatais via de regra. A educação é uma área que nós temos uma conexão forte aí como professores, é um terreno que merece ainda ser muito desbravado. Porque no Brasil, boa parte da nossa tragédia está ligada à baixa qualidade da nossa educação. E o que nós do Novo defendemos, diferentemente de alguns que colocam como obsessão, que no Brasil todo mundo deveria ter acesso a uma educação pública de qualidade, pública gratuita e de qualidade. Olha, isso é uma ficção. A gente vai esperar sentado mais uma geração. No Brasil, se é público e gratuito, não é de qualidade. Se é público e de qualidade, não é gratuito. Pelo menos não para o Estado. É o que a gente vê. Docas, chegando ali, eu fui premiado com a chegada ali e encontrar uma cerveja, um chopp por R$5. Tem uma lei que obrigue esse empreendedor a me oferecer aquela cerveja geladinha por R$5 ali. As companhias estavam meia boca, né, Jorge? Mas a cervejinha estava boa. Tem alguma lei que obriga o empreendedor a oferecer? Que estabelece o preço máximo da cerveja em Belém do Pará, na Estação das Docas, é de R$5? Não, claro que não. Por que ele faz isso? Porque ele quer ser bonzinho? Ele pensou assim,
Fábio Osterman, cara bacana, vai vir aí, eu quero ser legal com ele, quero que ele volte mais vezes. Estão no caminho. Mas não é por isso que ele fez isso. Ele fez isso porque ele quer atrair pessoas para virem para o seu negócio, para ele ganhar dinheiro. E isso é virtuoso, isso é moral, isso é cooperação voluntária. E é disso que a gente precisa no Brasil. Eu só lembrei de uma anedota agora, que eu tenho que falar, que, assim, eu não tenho um biotipo bem paraense, né? Mas eu sou bem paraense, apesar de não ter nascido aqui, moro aqui desde os 5 anos. Onde nasceu? Estilo de vida. Santo André. Né? Aí eu fui comprar umas essências para levar para uma tia minha em Belo Horizonte. Essa bem paraense. Lógico. Aí cheguei lá com a senhora, né, para comprar as essências no Veropeso. Aí eu falei assim, minha senhora, quanto é que tá uma essência? Ela falou, R$15. Aí eu, Te viu com essa cara de turista aí? Tá muito caro, mas eu só tenho um égua tão paraense assim. Égua, tá muito caro. Eu falei, não, mas pra você eu faço a 3. Aquele égua mais fino. Égua, tá muito caro. Bom saber, vamos me dando as dicas aí. Eu acho que nem com égua tu teu cara. Pessoal, mas sintetizando aqui o que o Fábio falou, que assinou o manifesto, eu acho que a gente consegue resumir da seguinte forma, né? Não é porque você luta pelo interesse coletivo necessariamente que você vai ter práticas coletivistas. Que é isso que acaba viciando o processo, é por isso que a gente se distancia na noção do processo público-estatal, né? Então, a ideia do novo é literalmente trazer algo que não é uma novidade, que já existe, enfim, desde que o homem é homem, só que para uma corporação que acabou criando um processo aviltante para si mesma. Essa é a ideia. Né? Entender que o Estado só se emancipa quando a gente consegue entender que a livre iniciativa vai conseguir ponderar a regra do tempo, a entrega de resultado, lembrando que o Estado ele só serve para uma coisa, servir, e ponto. Cara, todos nós aqui estamos falando do novo papo, ou papo novo, a gente vai definir o nome do podcast, mas isso está vinculado a um partido, o Partido Novo, né? E para vocês três aí, por que o Partido Novo ele vem com uma plataforma mais revolucionária nesse processo político? O que ele tem de novo? Olha, é só olhar para nós dois. Um professor da UNAMA, da mais, né? Da mais, outro da UFPA. São 3 professores. 3 professores aqui. A gente está aqui aqui tendo uma conversa assim, acadêmica querendo, uma discussão política. Não somos políticos de carreira, o Fábio já teve um mandato e tal, mas... No passado, professores que se envolviam com política tinham um destino certo. Jamais estariam num partido liberal, de centro-direita, com uma proposta como a nossa. Estariam naturalmente em alguns dos partidos de esquerda, provavelmente no PT. Se fosse da minha época no PT, hoje em dia na tua época talvez no PSOL. Nosso prefeito foi professor, doutor e tudo. Tem um currículo vasto e hoje tem a pior gestão do Brasil, municipal. Mas assim, tem muito a ver com a ideologia que está impregnada nas ações dele, né? E também nos acordos que foi necessário fazer. Agora, a questão do novo também é porque... primeiro tem esse espaço de ser um espaço liberal e segundo da gente poder elevar o nível do debate público. Ontem a Marina não pôde participar do debate em São Paulo e quem viu o debate ontem viu que o nível está subterrâneo na cidade mais importante do país financeiramente, não é? Então o que a gente espera isso é que assim o novo veio para fazer essa política de uma forma disruptiva. Você não ser um político porque seu pai foi governador ou senador, ou é senador agora, ou porque pode o seu ser, primo mas é que governador. não seja somente por isso, né? Que não seja somente por isso, entendeu? Então, nós estávamos falando de educação, o Pará está há mais de 10 anos, ou pior, ou segundo pior IDEB do país. Há mais de 10 anos nós estamos praticamente com o mesmo grupo aí no governo. Nós estamos, Belém está há mais de 10 anos, segundo o Instituto Trata Brasil, entre os 10 piores saneamentos do Brasil. E se tu fores pegar as 10 piores cidades, quase todas são aqui na região norte, à exceção de algumas cidades assim do interior do Rio de Janeiro, né? Então, assim, eu acho que o Ítalo e nós viemos aqui por propósito mesmo, não é com a intenção de seguir carreira política e tal, então a gente vai ter condições de fazer coisas que
eu creio que não esteja no plano de ação da maioria dos candidatos que estão aí. Mas por quê? Só o Novo que permite alguém com esse tipo de intenção entrar na política, porque os outros partidos já barram de cara, né? Quer complementar, Ítalo? Não, gente, sendo objetivo e falando diretamente aqui com vocês, querem conhecer o Novo, vocês entram no site, você quer mandar no Novo, juntamente como todo mundo, Felice. Você paga uma taxa, a gente paga uma taxa mínima de R$ 38,90 bem ali para poder participar dessa comunidade e ter voz ativa nessa comunidade. Eu, a Silon, estamos aqui hoje, assim como o Fábio Osterman já esteve na figura como deputado, porque nós passamos e fomos aprovados no processo seletivo. E você só consegue fazer o processo seletivo se você é ficha limpa. Então, se tu falas isso em algum outro partido, é até um insulto às vezes, porque os caras não conseguem se identificar com esse discurso. Porque ele não é ficha limpa ou porque ele não vai se sentir apto para fazer um processo seletivo. Quantas e quantas pessoas a gente não costuma chamar, poxa, vai fazer o processo seletivo, né? Tu não quer mudar, tu não tem propósito. E só pela palavra, só pela expressão, o cara já fica com receio. Eu penso o seguinte, eu não vou estimular, é uma seleção natural, entende? Se a pessoa tem a resistência de ser enfim, comprovada a sua competência, né, de ser avaliado, eu acredito que já não seja uma pessoa que vá dar pano para braço público, né? Imagina, enfim, pessoa, vereador, candidato a prefeito, que tenha receio de combate, que tenha receio de fazer oposição. Isso não é o Novo. E o Novo, ele não é um partido egocêntrico, ele não está aqui preocupado só em ficar defendendo seus valores. O Novo, como já foi mencionado aqui, é um partido que tem um projeto a longo prazo. É um presente para o Brasil, é um presente para cidades que ainda estão vinculadas a um pensamento arcaico, vinculado à velha política, onde se normalizou o absurdo. Eu até digo o seguinte, infelizmente o Novo é visto como uma novidade, quando na verdade é um restauro a conceitos antigos. Eu até falaria conceitos bem primordiais da política antiga. É que é novidade no Brasil, né? No Brasil, esses conceitos ainda estão, infelizmente, engatinhando, ainda são conhecidos de vista, mas que nosso trabalho é esse. Perfeito. E o Novo, ele não é constituído por políticos profissionais. O Fábio Osterman, ele vem aqui nos agraciar com toda a sua formação, todo o seu discurso, toda a sua experiência. Inclusive, diga-se de passagem, ao longo da nossa conversa, eu só conseguia parar para pensar o seguinte, puxa, ouvindo o Fábio, ouvindo o Acilon, isso daqui dá uma puta de uma síntese, né? Isso aqui dá legal, uma apostila bacana em nível de direcionamento, conceitos. Dá pra gente fazer até um design thinking bacana para depois dispor bem aqui no site, compartilhar com a galera, porque é por isso que os cortes fazem muito sucesso hoje na internet, né? Às vezes você não quer ouvir as 2 horas, mas tem um design thinking bem ali, tem um mapa mental pequeno bem ali que já te dá um atalhozinho intelectual. Nós não temos políticos profissionais, nós temos profissionais que querem fazer política. Cada um com a sua formação. Aqui vocês estão diante de um dos maiores arquitetos do Pará, o maior especialista em regeneração urbana. E o cara está aqui disposto a repensar o nosso plano diretor, a repensar a nossa experiência sensível na cidade. E mesmo assim tem gente, e isso eu sei que é polêmico, de vez em quando o meu vice-presidente fala assim, não fala isso. Mas a gente está falando aqui em um grupo e a ideia é que essas ideias elas venham a ser mais dispostas. Mas eu não estou nem um pouco preocupado com representatividade. Muita gente me pergunta isso, muita gente me fala isso, né? Ah, não, mas tem que ter a minha cor, tem que ter a minha etnia, tem que falar do jeito que eu quero. Eu acredito que foi isso que gerou o problema no Brasil de forma geral, a gente vivencia isso muito no Pará. A gente tem que parar de se preocupar e votar por representatividade, passar a votar por representação. Eu posso não concordar muito com você, não gostar muito de você, mas eu sei que tu vai resolver o meu problema. A gente está vivendo uma realidade em que as pessoas estão tendo um verdadeiro perrengue chique, sabe? Então eu quero bem ali ter um representante imagético meu, visual. É um narcisismo, de certa maneira também, né? Perfeito. As pessoas acham, e as pessoas acham que tu precisa ser homem para defender o interesse dos homens, precisa ser mulher para defender o interesse das mulheres, precisa ser branco para defender o interesse dos brancos, negro para defender o interesse dos negros, o que é uma grande bobagem. As pessoas são muito mais do que a superficialidade da sua quantidade de melanina que tem, ou do sexo que nasceram. O que a gente tem que entender que o que importa são valores, e é isso que a gente prioriza no Novo. Os valores, a capacidade, a disposição em fazer a diferença por meio da política. É isso que a gente precisa, é isso que a gente procura nos nossos apoiadores, nos nossos filiados, e espera incutir também nos nossos eleitores e nas pessoas que vêm conosco nessa jornada. Que não é uma jornada que vai terminar no dia 6 de outubro, mas é uma jornada que eu tenho certeza que está só começando aqui no Pará e que vai nos levar muito longe. Gente, nossa caminhada ela vai além da informação, ela visa a formação, ela vai além da opinião, ela visa argumento.
Então, e mais do que isso, a gente não consegue te conscientizar, mas a gente tenta te sensibilizar para que você se autoconscientize, porque a consciência sempre é subjetiva, tá? E nesse movimento, inclusive, para você participar do nosso processo, bem aqui, a gente ainda está em dúvida quanto ao nome do nosso podcast. Então a gente vai abrir bem aqui uma enquetezinha para que você vote junto com a gente se seria Papo Novo ou Novo Papo. E já que a gente vive aqui um rito democrático, quem faturar mais voto aí vai acabar encabeçando agora o título do nosso podcast, que a ideia é que ele se perpetue, tá? De forma semanal, com novos episódios, trazendo informação qualitativa para vocês e principalmente debatendo uma nova política, porque só a partir de uma nova mentalidade a gente consegue gerar uma nova política. Cara, muito bom esses comentários, e aí eu trago algumas definições básicas para poder facilitar o entendimento de quem não está tão familiarizado com valores. Né? Quando eu dou consultoria para meus clientes aqui, aí tem a parte lá, bora definir os valores da nossa empresa. Né? Jack Welch, um dos maiores CEOs do século, ele fala o seguinte, que valores, se você trocar a palavra valor por comportamento, fica muito mais acessível, muito mais fácil de entender. Quais são os comportamentos que são bem-vindos na nossa empresa, quais são os comportamentos que não são aceitos na nossa empresa. Então, quando a gente fala do partido político, então tem uma série de valores, de comportamentos que os candidatos a vereadores, prefeitos e governadores, presidentes em breve, quem sabe, têm que ter para poder garantir tudo isso. E o Fábio comentou que nós devemos mudar a mentalidade, né? Então, como a gente pode mudar essa mentalidade já acostumada a normalizar o absurdo? Que ideias a gente pode promover para poder contornar tudo isso? Acho que tudo começa pelas pessoas que, por exemplo, estão ouvindo ou vendo essa conversa, entenderem que a mudança que a gente quer ver no país passa por elas mesmas. Se elas seguirem aceitando as coisas como elas são, seguirem aceitando que é um fato dado que elas têm que votar nos mesmos grupos políticos de sempre, porque é o que está aí, porque é o que tem chance. Essa expressão que é tão deletéria, tão ruim e tão tóxica, e que tanto cria obstáculos para novos projetos, para novas caras, para novas opções surgirem, e que deve ser descartada, especialmente numa eleição para prefeito de 2 turnos. Não existe essa de não ter chance. No primeiro turno, especialmente, a gente tem que votar em quem a gente acredita, em quem defende algo que está de acordo com os nossos valores e, no nosso caso, em quem realmente oferece uma alternativa. O segundo turno deixa para ver no segundo turno. E eu já estou antecipando um problema que vocês vão enfrentar aqui, que eu enfrentei quando eu fui candidato a prefeito de Porto Alegre em 2016. De muita gente falando assim, mas não tem chance, mas não tem estrutura também, porque as pessoas se pautam muito por pesquisa, que a gente sabe que muitas vezes acabam tendo alguns arranjos aí não tão transparentes, se pautam também por, fez a carreata maior, teve mais cabo eleitoral pago, etc., tem uma impressão visual, quando na verdade nós que temos a sorte de viver em cidades que tem 2 turnos, nós temos a oportunidade de votar de acordo com as nossas convicções, e não simplesmente por eliminação ali, pelo medo de acabar ajudando a eleger algum candidato indesejável. Talvez se eleja um candidato indesejável, como aconteceu em 2020, mas que foi fruto das escolhas das pessoas. Só que as pessoas precisam pensar estrategicamente, porque com frequência elas acham que estão pensando estrategicamente, vou votar em quem tem mais chance de ir para o segundo turno. Eleição não é corrida de cavalo, não tem que votar em quem acha que vai ganhar. O prêmio por votar em quem acha que vai ganhar vai ser condenado eternamente a ser governado pelas piores pessoas e pelas mesmas pessoas. Tem que votar em quem tem qualificação, em quem tem projeto efetivo pela cidade. Que aqui em Belém, para mim está muito claro, que são as candidaturas do Novo. Cara, quer complementar? Não, com certeza. O Fábio acabou sintetizando toda a nossa proposta de vida, na realidade, né? Inclusive, o nosso slogan de campanha é uma nova mentalidade para uma nova política. Porque a gente tem plena percepção de que a nossa luta começa agora, mas longe de terminar agora, e possivelmente longe de terminar quando a nossa vida acabar. Mas a discussão não tem jeito. Você ou nasce para se tornar exemplo ou nasce para se tornar referência. A gente não sabe exatamente o que a gente vai se tornar, mas com certeza a gente faz parte dessa fase de transição. Então não cabe aqui espaço para mudança para quem não quer protagonizar uma jornada como essa, né? Inclusive o próprio fato de o Fábio estar bem aqui nos prestigiando com a sua presença, tendo, enfim, pausado todos sua agenda, né, as suas ocorrências para vir até aqui, já demonstra que a gente tem um senso de propósito que é deixar e tornar cada vez mais esse Brasil menor no sentido espacial,
mas com certeza maior em sentido valorativo. Cara, muito bom. E o Fábio também teve uma experiência como deputado estadual, certo? E aí, Fábio, comenta conosco, como é que é ser um parlamentar do Novo nesse legislativo? Como é que foi essa experiência para poder servir de aprendizado aí para o Fábio, para o Ítalo e para o Silão que estão na corrida eleitoral? Bom, pô, o nosso desafio, eu fui membro da primeira classe de mandatários do Novo, né? Nós elegemos os nossos primeiros vereadores em 2016, em 4 cidades, e em 2018 nós elegemos os primeiros deputados, os 8 deputados federais e os 12 deputados estaduais do Novo. Foi um aprendizado imenso. Eu, que antes de ser deputado e antes de me embrenhar nesse meio político, era um estudioso do fenômeno político, como cientista político. Foi um aprendizado assim, inigualável, que anos de academia não me dariam. E que assim, o desafio de tentar fazer diferente lá é duro, mas eu busquei dar o exemplo por meio do meu mandato e tratar o meu mandato, de certa maneira, assim também, como de certa forma, como um experimento social. Eu sabia da minha responsabilidade como primeiro eleito lá no Rio Grande do Sul, um dos mais votados do Brasil, no Novo, e alguém que estava desde o início do Novo, que tinha a sua responsabilidade de dar o exemplo e de ser uma referência. E busquei nortear o meu mandato a partir disso, né, defendendo os valores de maneira clara, buscando trabalhar para expandir o partido, para acessar mais pessoas. E acho que a gente teve um resultado líquido bacana, tivemos batalhas históricas lá, conseguimos evitar aumento de imposto, conseguimos ter um protagonismo, eu e o Giuseppe Riesgo, meu colega de bancada, que hoje é candidato a prefeito da cidade de Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul. Tivemos uma atuação decisiva em reformas fundamentais para o Rio Grande do Sul, que é um estado que infelizmente paga o preço de ter sido leniente no passado com o crescimento da sua burocracia, o crescimento desmesurado do aparato estatal, e que necessitou de reformas, e que durante esses 4 anos da nossa legislatura fez reformas históricas na Previdência, em carreiras diversas, privatizações que foram realizadas lá durante esse período, como da nossa companhia de saneamento, como da companhia de energia elétrica do Rio Grande do Sul, que eram exemplos de ineficiência e de incapacidade de atender os seus propósitos. Eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história e de ter dado meu voto favorável ou contra aquilo que eu devia dar no seu devido momento. Então, desejo a todos que querem fazer a diferença que trabalhem para chegar à possibilidade de ter uma oportunidade como essa, que, claro, demanda bastante trabalho. Trabalhei muito para chegar lá, e para a gente sempre é um caminho um pouco mais longo para chegar lá, mas vale demais a pena, vale muito a pena. São experiências que eu vou levar para todo o resto da minha vida, e eu vou seguir trabalhando pela construção de um projeto partidário que crie incentivos para que boas pessoas entrem na política e façam a diferença, porque eu quero, lá adiante, no limiar ali da minha vida, poder olhar para trás e ter a convicção de que eu fiz a minha parte, de que eu fiz o que era possível para que o mundo fosse um pouquinho menos miserável, para que o mundo fosse um pouquinho melhor para as pessoas que estavam ao meu redor, e que isso dignificou a minha própria vida, a minha própria existência, deu sentido para ela, atuar baseado num senso de propósito. Não, como o Ítalo disse, é algo que vai transcender a nossa geração, transcender provavelmente a nossa própria vida, a transformação desse país, mas cada empurrãozinho na direção correta que a gente der vai fazer sua diferença, e cada pessoa que se unir a nós nesse processo, cada pessoa que chegar junto ali e pegar o piano, carregar o piano com a gente, vai transformar o fardo que o Ítalo carrega, que o Acilon carrega, de serem candidatos pioneiros nessa cidade, um pouquinho mais leve. Então, apoiem esses heróis nas suas caminhadas e vamos embora. Temos um país a ganhar. E Fábio, tu deste uma pausa na política para focar na academia. Na política eleitoral. Eleitoral, isso. Na política eu sigo, enfim, abertamente participando do Partido Novo, sou parte do Diretório Nacional hoje, mas a minha atuação acaba sendo mais nos bastidores, né? Essa é uma das poucas aparições públicas que eu tenho feito recentemente, né? Mas eu tô me organizando e me estruturando para retomar minha atividade acadêmica, porque eu acho que ela complementa
e me ajuda a encontrar sentido na minha atuação política. Porque o meio político hoje ele acaba, infelizmente, sendo dominado por debates muito empobrecidos. E eu acho que a academia tem muito a acrescentar. E eu estou voltando a escrever, algo que eu fazia muito antes de me embrenhar nessa vida política. Estou voltando a pesquisar temas ligados à ciência política e à formatação das instituições do Brasil. E estou feliz de estar tendo essa oportunidade, que foi reacendida pela minha recente experiência acadêmica. Acabei de concluir um mestrado de administração pública em Harvard, logo ao final do meu mandato. Né? Eu não fui eleito deputado federal em 2022, que foi o desafio ao qual eu me propus. Tenho muita honra de ser o primeiro suplente do deputado federal Marcel Van Hatten. Mais honra teria ainda de ter sido eleito ao lado dele, mas infelizmente não foi possível. O Novo enfrentou uma eleição muito dura em 2022, inclusive não tivemos a possibilidade de ter candidatos aqui no Pará. E a gente trabalha diariamente para recuperar esse tempo, esse terreno perdido. Mas diante da minha derrota eleitoral, eu resolvi fazer dos limões uma limonada, né? Que é buscar enfim, reciclar, de certa maneira, num centro de excelência, de formação de lideranças e formação acadêmica. E tive agora essa experiência incrível de passar um ano lá, vivendo na cidade de Cambridge e dialogando com acadêmicos de linha de frente mundial e com colegas também com trajetórias interessantíssimas que certamente enriqueceram a minha formação e me permitem voltar para o Brasil tendo uma visão holística assim, mais pronta para encarar os desafios que a gente tem aqui. E vou dizer, estando lá, é bacana lá, é legal morar lá, é legal morar, como eu disse aí, em cidade em que as casas não tenham grades e muros altíssimos, em que as pessoas andem na rua sem medo, em que as crianças brinquem tranquilamente, mas aqui é o nosso lar. Então lá foi também bom para eu sentir falta do que a gente tem aqui. O Brasil é cheio de problema, o Brasil é cheio de complicações, mas a gente tem que ver isso como uma oportunidade, como mais uma motivação para a gente encarar esses desafios do dia a dia e entender que aqui é o nosso lar, aqui é a nossa terra e a gente tem que trabalhar por ela. Tu viveste com outras pessoas de outras nacionalidades e possivelmente alguns políticos. Exato. No meu curso, no mestrado de administração pública, na minha turma, eu tinha colegas de mais de 80 países diferentes. Olhando para essa vivência, para essa experiência, o que falta então, o que falta para o político brasileiro ser mais eficaz nessa gestão? O que falta para o político brasileiro ser mais eficaz e fazer o que é certo são os incentivos corretos. Eu vi na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul muita gente boa, bem intencionada e que, por estar no partido errado, por estar já numa caminhada política que lhe criava incentivos ruins, fazendo a coisa errada. Simplesmente porque era necessário por uma questão de sobrevivência política. Eu tinha colegas que às vezes eu via no olho do cara, que o cara queria fazer diferente, mas que ele ficava ali, poxa, mas eu vou perder voto de tal grupo, vou perder voto de tal pessoa. E por isso que eu disse que o meu mandato foi meio que um experimento social, porque eu coloquei para mim que, olha, mesmo que eu vá perder voto, eu vou fazer o que é certo para dar esse exemplo e, enfim, dar o pontapé inicial. Mas o que eu vejo hoje é que na política tradicional, a gente tem sim muita gente boa que se candidata. Nessa eleição em Belém, vocês certamente vão ter pessoas muito boas se candidatando por outros partidos. O problema são os incentivos ao qual as pessoas estão submetidas. Os incentivos para chegar lá, estar numa boa posição no partido, fazer jus a verbas do partido. A pessoa já tem que se comprometer a apoiar tal candidato, que não necessariamente é a melhor pessoa. A pessoa vai ter que ter uma boa relação ali com o dirigente partidário para receber esse dinheiro. E depois, para se eleger, para poder ter uma relevância, ela vai ter que estar junto com o prefeito ou junto com um deputado tal, porque senão ela não consegue quebrar a barreira. E esses incentivos acabam pautando as pessoas a fazerem. Claro que eu não estou passando a mão na cabeça de ninguém que faz coisa errada aqui. Acho que cada um é responsável pelas suas próprias escolhas. Mas os incentivos importam, isso foi algo que eu bati na tecla toda essa conversa aqui. E as pessoas têm que estar cientes dos incentivos. E também é algo muito importante, especialmente na eleição para vereador e para deputado, né, que são as eleições proporcionais.
o cidadão precisa entender como é que funciona o sistema eleitoral. Porque as pessoas votam. Ah, poxa, vou votar no meu vizinho aqui porque é um cara bacana, nem sei qual é o partido dele, eu não voto em partido, eu voto em candidato. Mentira. Todo mundo vota em partido. Quando tu vai votar para vereador, lá, dos 5 números, os 2 primeiros números são o número do partido. Então as pessoas têm o dever de estarem atentas a isso. Porque o voto delas vai estar ajudando a eleger os candidatos mais votados daquele partido. Não necessariamente vão estar elegendo a pessoa que ela está votando. Então, tenham ciência. Se o partido que vocês estão votando é um partido formado por gente decente. Se os cabeças de chapa do partido que vocês estão votando, e vocês estão votando num partido, é gente decente, é gente que defende o que vocês que acreditam, porque com muita frequência o pessoal vota num cara que defende exatamente o oposto do outro, que vai ser eleito. No Novo a gente não tem isso. No Novo a gente tem uma linha programática. A gente tem esses valores partidários, a gente tem esses comportamentos que a gente exige dos nossos eleitos, e isso é algo que eu posso falar com propriedade, não só por ter sido um mandatário que deu exemplo por meio da sua atuação, mas porque hoje, dentro do Diretório Nacional do Novo, uma das minhas funções é contribuir com o processo de seleção das pessoas que vão ser candidatas e de formação e também, a gente falava aqui de law enforcement antes aí, da garantia do cumprimento do poder coercitivo do Estado. No Novo a gente tem isso também. A gente faz valer os nossos valores por meios disciplinares e que hoje a supervisão dos nossos vereadores está sob sob cargo da minha secretaria dentro do Novo e que a gente trata de maneira muito séria. Quem não quer se enquadrar, quem não quer defender os valores partidários, a porta da rua é a serventia da casa. E a gente precisa cumprir com isso para que a gente possa manter o partido íntegro e manter o partido sendo aquilo que ele é. Uma plataforma para a transformação da política e não mais do mesmo. Porque senão não tem porquê a gente ser um partido político diferente. Né? Daria muito menos trabalho a gente ter se filiado a algum outro partido. Né? E não essa trajetória aí que a gente está há 13 anos construindo o Novo. Eu, pessoalmente, envolvido com o Novo desde 2013, 11 anos, portanto, seria muito mais fácil a gente pegar e se acoplar a algum outro partido aí e virar mandantes regionais dele. Mas não, a gente quer fazer diferente, porque a gente sabe que é a única maneira de fazer diferença. Cara, muito bom essa prosa, muito bom esses apontamentos. Já indo para o nosso finalmente, tá? A gente está aqui há 1h40 aproximadamente. Passou voando, espero que tenha passado voando para o ouvinte também. E eu trago aqui 2 pontos para a gente poder concluir nosso bate-papo. O primeiro ponto é, para você já ir pensando, vai ser a pergunta final, uma dica, uma pílula de conhecimento, falar já do caos do podcast. Caos planejado. Que é uma dica, então eu pedi para Ítalo e para Arcelon também dar uma sugestão para o nosso ouvinte, para acompanhar. Uma leitura? Leitura, podcast, filme, o que tiver de dica para o pessoal ver depois, algo que vai somar na sua construção, no seu aprendizado. Mas antes de chegar a esse ponto, pergunta final. A corrupção hoje, ela é um problema político ou um problema social? Ítalo, contigo aí, o que tu acha? Cara, a corrupção é um problema social. Ponto. A política ela acaba sendo tem uma diferença entre consequência e sequela, né? Consequência é algo que você espera devido a uma causa. Sequela é aquilo que você não conseguiu prever necessariamente. Tem uma verdade máxima, e não existe governo corrupto numa sociedade honesta e governo honesto numa sociedade corrupta. Não tem como. Então, corrupção ela é um problema social. Porque as pessoas são más? Não necessariamente, mas com certeza a gente está tendo uma falta de sintonia muito grande em nível de valores, inclusive como o Fábio muito bem orientou aqui, e isso gera sequelas materiais, como o fato de a gente possibilitar, e quando eu falo a gente vive num regime democrático, se é a maioria absoluta mais um, então não tem jeito, né? Se de alguma forma tem adesão a uma pessoa que tem um discurso desvirtuado, perpetuação no poder, uma pessoa que negligencia a máquina pública por interesses próprios, é porque nós permitimos isso em algum momento. Por isso que a gente reitera, né, na fala, a nossa luta é por uma mudança de mentalidade. A mudança política ela vai ser uma consequência natural disso. Por isso que, inclusive, manifesto muito isso com o meu parceiro de luta, o Arcelon, quando a gente tem desenvolvido e vai continuar desenvolvendo um projeto Capital. A gente manifesta isso várias vezes. Quem está protagonizando essa campanha não somos nós dois, é o projeto. Nós somos um rosto. Mas o projeto fica.
eu e o Acilon, a gente vai em algum momento, e a ideia é essa, a ideia é que venham outras pessoas e outras pessoas e outras pessoas, e isso é o novo, né? Hoje eu tô aqui, o Acilon tá aqui, amanhã é você que tá ouvindo aí a gente, gostou, mandou uma mensagem pro Novo, falou com o nosso vice-presidente Jorge, com o nosso presidente Fabão, vai, se filia e de repente você passa a ter um nível de atuação grande, faz o processo seletivo, pode ninguém te conhecer, você pode fazer o processo seletivo e simplesmente aparecer ali, isso só o Novo te proporciona, você pode fazer a melhor campanha possível e diga-se de passagem, é muito importante a gente também separar as coisas, né? Não é porque você teve uma belíssima campanha que você vai ser um excelente gestor, um excelente representante político, assim como você pode ter uma campanha, enfim, totalmente inerte e ser um dos melhores gestores que o Brasil já viu. Eu, inclusive, acredito que o nosso método de avaliação de inserção de pessoas políticas e de seres políticos, ele é muito desvirtuado, né? Mas é o que nós temos, então a gente tem que jogar as regras do jogo, mesmo que a gente mude essas regras depois. Só que eu acredito que a gente precisa literalmente mudar essa esfera de consciência. E quando a gente conseguir mudar isso, não sei se agora, não sei se daqui a algumas gerações, eu não gosto de ser otimista, eu gosto de ser realista. Mas o nosso realismo a gente precisa ter percepção de propósito, como a gente já falou tantas vezes. E o meu propósito está bem ali na frente. Então, o nosso próprio projeto Capital, ele é uma consequência disso. A gente estruturou com gestão participativa, tem várias mãos bem ali, é um projeto totalmente técnico, tático, estratégico. A gente não está nem um pouco preocupado em ficar falando o que as pessoas querem ouvir, mas sim o que as pessoas precisam. E a gente vai continuar fazendo isso para que você possa se sensibilizar, porque não somos nós que ganhamos com a vitória nessas eleições, é a cidade. E a gente não fala isso de forma presunçosa, a gente fala isso de forma prática, até porque a gente está se expondo para poder ser avaliado e cobrado por você. Muito bom. Acilon? Bom, eu não vejo muita diferença entre político e social. Na minha concepção, as duas coisas são intrincadas. Agora, eu digo que a corrupção é um problema estrutural, porque nós temos um sistema que é extremamente burocrático, ele tem várias complicações, por exemplo, você conseguir uma vaga no sistema de saúde. Eu moro em frente ao Jean-Bittar. No Jean-Bittar, todo dia, quando eu acordo assim, 5 da manhã, eu olho lá e está uma fila de gente que acordou com certeza antes das 5 para conseguir uma vaga no hospital. E aí quando chega um vereador e diz, olha, eu consigo uma vaga no sistema para ti e tudo mais, a pessoa vai e vende seu voto porque é por uma questão de sobrevivência. Então, principalmente aqui no Pará, e assim, em diversas escalas, seja qual for o segmento social, você vai ter um nível de relacionamento pouco republicano entre pessoas e governo por uma questão de sobrevivência, senão você não consegue um contrato para sua empresa, senão você sofre um boicote, ou senão você não consegue uma vaga numa UTI que está precisando, entendeu? Então, assim, esse é um problema que um Estado que hoje praticamente pertence a poucas famílias, sendo que uma está lá na gestão dessas oligarquias, considera todo o aparato estatal como seu, inclusive o valor que circula aqui. Só para vocês terem uma ideia, o gás líquido é permitido em todo o Brasil, menos no estado do Pará. Existe um decreto proibindo a livre comercialização do gás líquido no estado do Pará. Isso é inconstitucional, inclusive, né? Então, a gente vê a corrupção como uma estrutura, e a única forma de você quebrar isso, de você não precisar mais de um favor para poder conseguir um cargo político, ou de um favor para conseguir uma vaga no hospital, ou uma vaga na escola, é a gente passar por um processo de emancipação e com quebra dessas estruturas de poder que hoje nos fazem escravos. Eu digo escravos porque a gente trabalha para pagar imposto, para pagar os privilégios dessa turma. Não tem mais como a gente fazer isso. Aliás, a gente faz isso direto, mas eu não quero fazer isso. Tá? Por isso que quando o Ítalo me convidou, eu aceitei. Porque eu me sinto ultrajado, eu me sinto enojado de conviver com isso, e eu sempre me recuso a participar de todas as vezes que chamam para isso, porque eu penso que pode ser diferente. Eu penso que pode ser diferente, eu penso que vai ser diferente. Então, a corrupção ela não é um problema só social ou político, ela é um problema estrutural
de uma turma que está aí, que está se fazendo e está se fazendo com dinheiro de COP30 e com o que for com recurso público e está pouco se lixando para o cidadão. Eles ficam com papo de social e tal, mas não estão nem aí para o cidadão. Senão, a gente já não estaria mais, há mais de 10 anos, com o pior saneamento do país, a gente não estaria há mais de 20 anos com uma das piores educações do Brasil. Entendeu? Então, é a vez agora da gente... Olha, é estrutural, mas tem como quebrar a estrutura? Tem, nós hackeamos aqui o sistema. Nossa candidatura é um hackeamento do sistema. Então, olha, vamos quebrar essa estrutura. Muito bom. Deixa eu só dar uma contribuição final aqui, citando um conterrâneo meu. Acho que se conecta bem com as últimas manifestações, especialmente a do Ítalo. Joaquim Francisco de Assis Brasil, que foi advogado, escritor, político, escreveu outrora: dizem que cada povo tem o governo que merece. Admito o conceito como profundamente verdadeiro, mas só em relação aos povos democráticos. Estes são os únicos que têm o bem ou o mal feitos por suas próprias mãos. Os outros podem ser felizes ou desgraçados por obras de estranhos. Então, vamos pegar o que a gente ainda tem de democracia e fazer o que tem que ser feito. Reformar esse país e construir uma nova Belém, um novo Pará e um novo Brasil. Bora. Cara, feito. Muito bom. Pessoal, para fechar esse podcast, esse novo papo novo, tinha definir ainda na enquete. Gostaria que você desse algumas dicas para poder... Tu falaste das Foment- mídias, né? fomentar com que as pessoas possam continuar essa prosa, estudando em algum lugar, vendo alguma coisa relevante. Pode ser dica de filme, de vídeo, de livro, que tem a ver com o nosso tema de hoje. Que tem a ver com o nosso tema de hoje. A gente falou de muitos temas, hein? Eu vou fazer o seguinte, mania de professor, eu vou indicar 3 livros de gêneros distintos para que você pegue o que você quiser e possa buscar teu desenvolvimento pessoal. Um primeiro é um grande best-seller de um grande professor que hoje está ganhando o mundo, chamado Jordan Peterson. 12 regras para a vida, um antídoto para o caos, que vai te propiciar uma visão um pouquinho mais distinta da tua vida cômoda, caso você se identifique com isso. Enxergar valores que talvez você ainda não tenha colocado em um conflito com os que você tem. Então, o professor Jordan, ele com certeza te faz refletir de uma forma inquieta a tua própria vida. Eu vou te indicar um clássico que definitivamente esse é um dos livros que eu mais li na minha vida. Acho que eu li 4 vezes e meio esse livro. E não é uma literatura que você lê de boa e passa. Você vai parando trecho por trecho, que é Vida Intelectual, do padre Sertilanges. Não é um livro católico, é um livro metodológico. É um dos grandes livros filosóficos de método, então é um livro que vai te ensinar a ler, é um livro que vai te ensinar a estudar, é um livro que vai te ensinar a escrever, e é um livro que vai te ensinar a se entender, tá? E se você quiser uma literatura mesmo, gostoso, legal, para ter um aprendizado bacana, eu te indico A Revolta de Atlas, de Ayn Rand. Eu sei que são 3 volumezinhos ali, o livro é um pouco longo, mas eu acho que todo mundo precisa ter uma primeira grande leitura na vida. E talvez, caso você não tenha o costume da leitura, como é comum aqui no Brasil, com certeza é um livro que vai te fazer buscar emancipação, vai te gerar um incômodo na inércia e com certeza vai fazer com que tu enxergue propósito a partir do que a Ayn Rand titulou de egoísmo do bem. Muito bom. Asilon? Eu vou puxar para o meu lado. Então, eu não sou professor de Direito, sou professor de Multimídia, né? Então, uma opção muito bacana para quem quer ver até mesmo sobre como você consegue conectar, usar tecnologias para o desenvolvimento da cidade, para incrementar a participação e tudo. Tem o podcast, tem a própria revista da MIT Technology Review Brasil, viu? Que eu sou assinante, mas quem não é assinante tem acesso ao podcast pelo Spotify, né? Acho que tem em outras plataformas também. E assim, de literatura, no momento eu estou descobrindo um cara que é muito engraçado, que eu não fazia ideia, que é o Saramago. Eu estou lendo a história de Caim.
A história de Caim e é muito divertida a leitura. Então, até para quebrar alguns preconceitos que eu tinha em relação a esse tipo de literatura, né? Mas eu acho que talvez não contribua tanto para o papo que a gente teve aqui hoje, né? Deixa eu dar uma sugestão de livro, então, que foi um dos livros que mais influenciou na minha formação intelectual quando mais jovem, que é o livro Livre para Escolher, do Milton Friedman e da Rose Friedman, que explica boa parte da visão liberal sobre políticas públicas de educação, de saúde, de seguridade social, debate sobre liberdade e igualdade, absolutamente fundamental. Conheçam esse livro, leiam esse livro e façam como eu fiz na época. Na época que eu li esse livro, eu fui tão impactado por ele. A gente está falando aí de 2005, né? Na época, eu resolvi digitar esse livro no computador para poder mandar por e-mail para amigos, assim, porque tinha acabado a edição, não tinha mais para encontrar. 10 anos depois, eu consegui intermediar junto à editora Record a reedição desse livro no Brasil, que é a nova edição, melhorada e aperfeiçoada. Mas na época estava fora do prelo ali já há uma década, encontrei num sebo uma edição assim, infelizmente hoje muito mais acessível do que na minha época. Ainda bem. Cara, ótima indicação. Acabei de anotar tudinho aqui, né? Livre para escolher, 12 regras para a vida intelectual, a revolta de Atlas, Caim, né? Que foi e por fim, liberdade para escolher. Tem mais um que, assim, eu vou dizer que é o autor liberal que me define, que é o Amartya Sen. Né? Perfeito. Né? Desenvolvimento como liberdade. Liberdade como... Desenvolvimento como liberdade. Desenvolvimento como liberdade. Cara, né? muito bom. Não? Então aqui, pessoal, fica essas dicas para você continuar seu estudo na sua casa, seu aprendizado, que a gente entende que por meio da educação continuada, né, a gente não estuda para se formar, para ser mestre, para ser graduado, a gente estuda até o fim da vida. A gente se forma para estudar. A gente estuda, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. E a gente agradece a atenção e a paciência de vocês durante essas 1 hora e 53 minutos, aproximadamente, de prosa. Agradeço a presença do Fábio aqui. Valeu. Pela participação. Ítalo e Acilon. E fica o convite para que você possa acompanhar os próximos episódios desse podcast. A ideia é que seja semanal, então na semana que vem provavelmente já o Ítalo vai apresentar, né? Vai trazer algum convidado para a gente poder falar e aprender nessa prosa. Obrigado a todos. Tamo junto, pessoal. Valeu, até breve. Abração. Tchau.